Olá, boa tarde a todos que acompanham a página da Revista Reação no Facebook. Seja bem-vindo. Hoje, quarta-feira, 22 de julho, uma Olá! live super especial para você. Boa tarde, Rodrigo Rosso, tudo bem? Tudo bom, Abrão? Tudo bom, Jairo? Uma live, tudo bom vocês aí que estão nos assistindo, que nos acompanham aí todas as quartas ou quintas ou a semana toda aí com as lives que a gente faz. Essa live está super aguardada, né? Porque é uma live que era já para ter acontecido lá atrás, foi num dia de grande vendaval aqui na cidade de São Paulo, em todo o estado de São Paulo, e acabou caindo a nossa conexão, não conseguimos voltar e acabou que essa live foi cancelada lá atrás. Muita gente esperando, muita gente aguardando ansiosamente para falar com Jairo Marques, grande Jairo Marques, que vai estar fazendo a apresentação formal, né, Jairo? Eu vou dar uma saidinha, como eu falei, e daqui a pouco eu volto, que eu vou disparar essa live aqui, o link dessa live, para os 32 mil WhatsApps que a gente tem no nosso banco aqui, para que o pessoal possa estar assistindo a gente em todo o Brasil, em todo o mundo. Até mais, já volto. Fica aí com Jairo Marques e Abrão Júnior. Olá, que legal, que legal. O Jairo, tudo bem com você, Jairo? Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tarde de quarta-feira, São Paulo. Pois é, tudo tranquilo. Estou feliz aí desses. Quando eu comecei meu trabalho no blog, eu dizia assim: puxa vida, que bom ter 2 ou 3 pessoas me ouvindo, né? Fico feliz da gente ter um pouco mais de 2 ou 3 pessoas aí interessadas em falar sobre assuntos de inclusão, de diversidade, de acessibilidade, né? Obrigado pelo convite. Semana passada a gente teve mesmo aí um chabuzinho aí, não conseguimos ter essa conversa, mas acho que vai ser bacana, vai ser proveitosa. Esse adiamento só teve mais assuntos para a gente, né? Nós marcamos para o começo do mês falar sobre os 5 anos da LBI, mas aí nós já acrescentamos já os 29 anos da lei de cotas e hoje mais assuntos por aí. Mas para você que está chegando agora, a nossa live de hoje é com Jairo Marques, que é jornalista, especialista em jornalismo social pela PUC de São Paulo. O Jairo, como todos sabem, é colunista e editor na Folha de São Paulo, autor do Malacabado, isso mesmo, Malacabado, a história de um jornalista sobre rodas. O Jairo também é palestrante sobre diversidade e inclusão, autor do blog Assim Como Você, está aí a capa do livro do Jairo Marques, Malacabado, e o Jairo também é colaborador para as historinhas inclusivas da Maurício de Souza Produções. O Jairo, hoje, o Jairo, já hoje não, mas há um bom tempo, o Jairo, dentro do jornalismo brasileiro, é um dos profissionais mais influentes. É um dos profissionais que, como colunista da Folha de São Paulo, ele impõe um novo olhar sobre a pessoa com deficiência, ampliando o entendimento sobre a realidade de quem vive em seus espaços de cidadania. Jair, eu queria que você começasse essa live de hoje falando desse projeto tão legal que foi o livro Malacabado. De onde surgiu essa ideia? Como é que está aí a publicação do Malacabado, Jairo? Então, o livro está completando 4 anos, né? Ele veio de forma natural, porque, enfim, eu escrevia na Folha, tinha um blog na Folha, tenho ainda, o blog tem 10 anos, 11 anos no Jornal Folha de São Paulo, uma coluna impressa, então foi crescendo ali a necessidade de a gente ter mais uma plataforma de divulgação, não necessariamente da minha história, mas das causas da pessoa com deficiência, porque, embora eu tenha usado muitas passagens da minha vida nesse livro, a motivação central acho que são temas que cabem a toda pessoa com deficiência. O livro está esgotado, em algumas livrarias online ainda é possível encontrar. Enfim, a gente tinha um projeto de fazer uma segunda edição neste ano, mas as coisas deste ano mudaram um tanto, né? Assim como um segundo projeto de um segundo livro, que, enfim,
ainda está em gestação, mas enfim, as coisas pararam um pouco. Mas acredito que ainda vai ser possível em breve, talvez em 6 meses, ser retomado. Tá, você tem o segundo projeto já, então, já pronto aí para... Tá no forno já, Jair? Tá no... agora está menos no forno do que eu gostaria, né? Tinha uma previsão para lançar no meio desse ano, mas não foi possível, né? Assim, muitas coisas tiveram que ser paralisadas. Olha, eu nunca tinha dito isso para ninguém. Mas, enfim, tem sim um segundo projeto em curso. Que legal, que legal. Estamos na torcida, hein, Jairo? Estamos na torcida desse segundo projeto. O projeto Mal Acabado é um projeto de sucesso, né? Grande sucesso, como você disse aí, esgotado em algumas livrarias, e o pessoal procurando mesmo. Inclusive, quando nós divulgamos aqui pelas mídias sociais da Reação, o pessoal perguntou como comprar o livro e tal, e aí eu pesquisei que dá para comprar ainda pela internet, alguns sites ainda dá para comprar, muita gente já querendo ter, ou até mesmo a segunda edição do Mal Acabado. Me fala um pouquinho mais, Jair, como é essa sua participação como colaborador da Maurício de Souza Produções? De que maneira você colabora com as produções do Maurício de Souza? Só voltando uma questão do livro que eu deixei escapar. Pela minha página, Jairo Marques Jornalista, é possível pedir o livro também, tá? Existem alguns à disposição. E um ponto do livro que eu gosto muito de frisar é que as bibliotecas municipais de São Paulo, todas têm o livro. Isso é uma conquista que eu gosto muito de falar, porque não por mim, mas, de novo, pela causa da pessoa com deficiência. Ainda a literatura que envolve inclusão, acessibilidade, é muito pouca no Brasil. E ter um livro à disposição de alunos da rede pública me envaidece de alguma maneira, né? Então, acho que é legal frisar isso. Sobre as historinhas, também é um trabalho que muito me orgulha, assim. Esse namoro com o Maurício de Souza aí já Pronto, tô de volta. 2 ou 3 anos. Eles me procuraram inicialmente para conversar com os roteiristas, porque o Maurício de Souza aumentou muito a gama de personagens que são representativos das deficiências, né? E eles queriam mais do que simplesmente ter um representante, mas uma representação, mas passar mensagens que fossem efetivas, que fossem inclusivas. Então isso foi crescendo, e aí eu passei a propor roteiros de histórias para eles, né? São muitas histórias, são muitos personagens do Maurício, então eles têm a velocidade deles, mas acho que, enfim, a gente já emplacou algumas, e deve, muito em breve, ter um desenho animado. Que legal! Bem legal. Um desenho animado que vai estar na internet, enfim, de uma das historinhas inclusivas. Eu acho que vai... E tá muito legal a historinha. Eles fizeram uma adaptação de uma história que foi para o Gibi. Enfim, acho que nos próximos dias isso já deve estar sendo divulgado, que é bem legal. Que bacana, que bacana. Que legal. Muito bacana mesmo. Abrão, queria que você já desse o abraço do pessoal que já está chegando aí, para a gente poder entrar em outros temas aqui, né? Quanto tempo de Folha de São Paulo, Jairo? Uns 15 dias. Você nasceu lá dentro, né? Eu faço parte da mobília, né? Eu tenho 21 anos, trabalho 21 anos na Folha. Completei 21 anos? Neste ano 21 anos. Caramba, rapaz, é tempo, hein? Histórias, hein, Jairo? Algumas. Conta pra gente uma delas aí, Jairo, uma dessa sua relação com a Folha de São Paulo aí. 20 anos é um casamento com a Folha de São Paulo. Na Folha eu já passei por tudo, né? Desde o bug do milênio, até fazer jornal sem energia elétrica, agora fazendo jornal de casa, né? Que era uma situação
se você imaginar como mover uma máquina noticiosa do tamanho da Folha, com 99% dos seus profissionais em casa, tem sido uma experiência muito interessante. E às vezes desesperadora, né? Enfim, a internet, a gente não tem domínio sobre a velocidade, sobre as coisas. E isso num processo de produção de notícia é fundamental, né? Então, minhas histórias com a Folha renderiam um terceiro, um quarto livro, com certeza. Legal. Jairo, muita gente chegando por aqui, a Zulei Cararipe, o Luiz Daniel da Silva, o Eurípides Fernandes Oliveira, a Maiara Fuentes, o Ronilson também por aqui, o pessoal te mandando um abraço já, a Denise Mesquita também, o Oliveiros Baroni, Selma Rodegueiro, boa tarde, Selma, muita gente chegando por aqui te dando um abraço. Mas vamos lá, nós estamos com um problema com a imagem com o Rodrigo, daqui a pouco o Rodrigo volta com a imagem lá da TV Reação, lá do Sistema Reação. Nós começamos julho, a Zuleika está em Fortaleza, olha, Zulei Cararipe toca, em Fortaleza. Nós começamos o mês de julho, né, falando sobre os 5 anos da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão. E você, mais do que ninguém, conhece esta LBI, você, dentro da Folha de São Paulo, teve uma participação muito grande quando esta lei foi sancionada. Qual que é a sua avaliação, Jair? Como é que você avalia esses 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão? Como é que você avalia esses poucos anos, essa meia década da LBI, Jairo? Alguns aspectos são possíveis de a gente conversar, né? Um é que 5 anos é um bebê, né? Uma criança ali ainda. Então, ela carece de muita sustentação, né? De muito amadurecimento. Se a gente pensar, pouquíssimos pontos da lei foram regulamentados até agora, né? E pontos que são importantes. Então, é um processo que a gente ainda vai depender muito de bater o bumbo para que as coisas saiam do papel. De outra maneira, isso é uma vertente. De outra vertente, a lei é um instrumento preciosíssimo para a pessoa com deficiência, porque até então, se a gente pensar uma década atrás, a pessoa com deficiência era meio perdida entre os seus direitos. Ela não sabia muito bem o que era direito dela, o que não era. Muitas pessoas achavam que certas coisas eram direito e simplesmente não eram, ou vice-versa, né? E eu acho que o grande marco dessa lei é você dar um instrumento para as pessoas comuns. Pessoas que, eu digo, não são entendidas do mundo do direito, não são jornalistas, enfim, um instrumento que ela saiba de fato o que ela está sendo protegida e o que ela não está sendo protegida, né? Então, quem tiver o mínimo interesse vai acessar, aí, a lei está disponível em milhares de canais, de graça, aberta, para ele consultar ali esse guia. Isso não era possível antes. Antes a gente tinha frentes diversas, lei de acessibilidade, lei disso, lei daquilo, lei de tudo, e que, embora essas leis ainda permaneçam, eram demandas muito específicas, né? E que agora a gente tem ali uma espécie de um manual que pode guiar a pessoa com deficiência. Então, acho que isso é um mérito. Um outro ponto que eu acho fundamental dessa discussão. Perdão, vamos lá. Não, desculpa, Alguém falou? A gente está falando da LBI, mas é que o pessoal desconhece, né? Na maioria das pessoas com deficiência não sabem nem que a LBI existe, né? Apesar de hoje ser muito mais fácil o acesso por causa da internet, por causa das redes sociais e tudo, muita gente já faz 5 anos, é um bebê ainda, mas como você falou, é um bebê, é verdade, mas muita gente desconhece, né, Jairo? Falta o conhecimento para as pessoas também, para poder até cobrar, né, que a LBI, que muitas coisas sejam regulamentadas, porque a maioria das coisas não foram,
mas acho que muita coisa também é culpa até da própria pessoa com deficiência que não se interessa em ir buscar, né, esse conhecimento também. Você adianta o meu terceiro ponto e a gente discorda de outro. Eu acho que o terceiro ponto é justamente que a lei ela não foi ainda abraçada pela sociedade. Eu acho que isso, para mim, é claro. Exato. A gente entende, as pessoas falam muito da vaga reservada, né, nos estacionamentos, se indignam e tudo mais, mas pouca gente sabe que existe um conjunto de leis, né? Não sabe que há uma lei específica voltada para as demandas da pessoa com deficiência, como você falou. Então, acho que esse amparo social e essa repercussão social nos faz muita falta ainda. E isso vem de onde? Vem da própria mídia, vem do marketing, vem das empresas, né? E vem de iniciativas governamentais também, né? As pessoas conhecem muito bem o Estatuto do Idoso, né? Sabem que existe o Estatuto do Idoso, mas não sabem que existe a Lei Brasileira de Inclusão, como você mesmo disse. Da criança, adolescente. Da criança, do adolescente, que, enfim. O que eu acho que, assim, eu não sei até que ponto é uma responsabilidade da pessoa com deficiência. Acho que eu não tiro essa responsabilidade, mas eu não imputo totalmente essa responsabilidade, porque a gente está falando de um grupo de pessoas que está tendo acesso à escola muito recentemente, né? A gente ainda está brigando para que a escola entenda que o aluno com deficiência tem direito a uma vaga, né? E ainda tem diretor negando vaga, mesmo estando na lei. Então há uma questão ali que de formação e de base que eu minimizo, então, um pouco essa responsabilidade, sabe, das próprias pessoas com deficiência. Não tiro. Sim. Não tiro, acho que tem razão. Mas eu acho que ela pode ser minimizada de alguma maneira. Tem muito desconhecimento, sim. Inclusive, até uma coisa que parece muito comum, né, que é a questão das vagas no estacionamento, por exemplo, quando alguém vê uma pessoa que não tem deficiência parada na vaga no estacionamento de um shopping ou supermercado, que você pode chamar a polícia sim, ou CET, a Companhia de Engenharia de Trânsito sim, para autuar aquela pessoa dentro daquele estabelecimento comercial particular, mas até às vezes o policial ele diz que ele não está ali multando, porque ele não pode, porque é uma propriedade privada, quando a lei já diz que pode sim e dá esse direito. Então você vê, falta informação para todo mundo, não só para a pessoa com deficiência, mas falta também para o policial ali para fazer a autuação, falta para a diretora da escola, para o diretor da escola em saber que ele tem obrigação sim de receber aquele aluno com deficiência ali naquela escola, seja ela particular ou escola pública, enfim. Eu acho que é aí que entra o papel nosso, né, da imprensa, né, Jair? Que é o papel da imprensa, que é uma das coisas que a gente vai estar discutindo hoje também, que é a importância do papel da imprensa nisso tudo, né? Tudo bem, a gente é uma imprensa pequena, no caso a gente, que eu digo, a revista Reação, o Sistema Reação, TV Reação, a gente é um pedacinho, né? A pulga do cocô do cavalo do bandido, eu costumo dizer, né? Que é uma imprensa dirigida à pessoa com deficiência. Agora, a gente está falando também aqui do papel da grande imprensa, da grande mídia, os canais de TV, os jornais diários, um deles onde você trabalha, a Folha de São Paulo, e você faz muito bem esse papel dentro da Folha de São Paulo, e é uma referência na imprensa, da grande imprensa nesse segmento, direto aí na pessoa com deficiência. Mas falta muito ainda da grande imprensa noticiar a coisa boa e não só o sensacionalismo, não só as coisas que pegam para a pessoa com deficiência, mas que dão mais audiência, que é ali a doação de uma prótese ou de uma cadeira de roda para aquele deficiente coitadinho, pobrezinho da periferia, da favela que não tem. Enfim, eu acho que falta um pouco mais da imprensa, não falta? O que você acha, Jairo? Falta, mas de novo eu vou discordar de um ponto. Eu acho que vamos lá, estamos aí para isso. A gente conseguiu evoluir muito, Rodrigo. Demais. Acho que assim, concordo que até hoje a gente chama atenção o coitadinho, o pobre, o excêntrico,
Mas assim, eu estou há muitos anos no jornal, então essa história dos debates da pessoa com deficiência eu conheço muito bem dentro da grande imprensa. A pessoa com deficiência, inclusão, diversidade não era uma pauta. Isso a gente está falando de 15 anos atrás, 20, talvez 10 anos atrás. Não era uma pauta. Pauta quer dizer assunto, não era um assunto de jornal. Uhum. A pessoa com deficiência só era assunto de jornal na excentricidade. Hoje, eu digo para você que é uma pauta. Assim, a gente está falando, sim, de educação, a gente está falando, sim, de lei de cotas, a gente está falando de automóveis. Imagina, na Folha, no próprio estado de São Paulo, os jornais de Minas, testes com carros que são dentro da abrangência que a pessoa com deficiência pode comprar, os testes que saíram em vários jornais do Brasil. Verdade, em revistas como a Quatro Rodas e tal. Exato, a Quatro Rodas fez vários testes, então assim, puxa, eu acho que é um ganho, entende? Por outro lado, eu acho que o que acontece, eu tenho certa convicção, é que o jornalista ainda não conhece essa pauta. Exato. Aquela questão, puxa vida, mas será que eu posso falar desse tema? Isso ainda falta uma questão de educação e de preparo grande nesse aspecto. Mas eu acho que a grande imprensa está, sim... Está aprendendo, né? Aprendendo, exatamente. O bichinho já mordeu. Está aprendendo. Né? Aí fazendo o meio de campo... um pouco meu, um pouco do Ventura, que trabalha no Estadão, de vocês. Ventura também, um abraço para ele, está sempre acompanhando a gente aí. Figura e tal. O Globo não tem mais nenhuma referência ali, enfim, mas somos poucos ainda, então, e as demandas são gigantescas, né? Hoje eu não posso falar isso, mas as pessoas me cobravam muito quando eu comecei com o blog, né? Porque foi um estouro e era um meio de comunicação dentro de um grande jornal, e eu dizia o seguinte: bom, além do blog, eu tenho que trabalhar, né? Mas assim, a gente não tem esse poder, né? A gente precisa cumprir outras funções, né, dentro do jornal. Uhum. Eu tenho também aqui, Abrão, você tem aí bastante gente que está mandando recado aí para o nosso amigo Jairo, né? Você quer dar um toque aí? Eu ia te chamar e acabei mudando de assunto no meio do caminho. Diga lá. Tenho sim. O Levi Carneiro, parabéns pelo tema abordado e pela carreira exemplar do Jairo. A Rita, obrigado, Levi. Ela é de Goiânia. A Rita, distrofia Rita de Cássia, de Goiânia, o Sérgio de Oliveira, a Andréia Silva, Jairo, sempre um prazer ouvir você. Vanessa Teixeira, escrevi para o blog sobre nutrição. Olha aí que legal. Legal. Roque Pereira por aqui. E a Luciana, olha aí, tá vendo? Luciana Trindade também. A Rita escreve assim: existe lei, fala-se muito em inclusão, mas Grande Lu. pouco conhecimento de empresas, órgãos públicos, família e sociedade no geral, para atender e respeitar nossos direitos, é o comentário da Rita de Castro. E está perfeito o comentário dela. É isso aí. É isso aí. Kátia Ferraz chegando por aqui, abraço. É bem isso aí, é bem isso aí. Você sabe que eu moro no interior, sabe, Jair? Eu moro numa cidade próxima a Ribeirão Preto, uma cidade de 40 mil habitantes, e uma coisa que eu sempre percebi é a falta de conhecimento da LBI pelos membros do judiciário. Eu vejo que principalmente em cidades pequenas, para você conseguir um banheiro adaptado numa escola, a família tem que brigar, tem que lutar muito. Você acha que, para vir de cima para baixo, você acha que o judiciário não seria um bom começo para começar? E caiu o sinal do Abrão lá.
Foi falar do judiciário, tá vendo? Derrubaram o sinal dele. Olha, mas eu acho que faz todo sentido o que ele está dizendo. Mas eu puxo um pouquinho para trás. Será que as escolas de direito estão aplicando entre os seus alunos a Lei Brasileira de Inclusão? Isso é um tema das cadeiras? Tenho dúvida. Assim, eu sou convidado por muitas universidades para falar com alunos. Nunca fui convidado para uma universidade de direito, para uma faculdade de direito. Nunca. Enfim, e eu imagino que essa seja uma demanda básica, né? Que o aluno de direito aprenda algo sobre esse universo, sobre essa lei. Para o juiz, para o magistrado, isso me parece uma obrigação, né? Entre tantas que ele já tem. Mas o que a gente pode falar de positivo é que o Ministério Público, por sua vez, sim, né? O Ministério Público tem é bem engajado nisso. Bem engajado, em vários estados tem varas específicas para atender pessoas com deficiência, sessões específicas para atender pessoas com deficiência, o que me parece já um grande avanço, né? Agora, de fato, a toga falta um tanto de conhecimento dessa lei. Acho que assim como falta também na engenharia, na arquitetura, né, como se fala de acessibilidade também, não se aprende na escola, não se aprende na faculdade, né? Hoje já é pasta em algumas universidades, mas faltou muito lá atrás em se falar de acessibilidade para engenheiros, arquitetos, enfim. Acho que assim como faltou lá nos cursos de direito também, e como falta nos cursos de jornalismo também. Né? Então você vê muita gente, muito jornalista, apesar da gente brigar muito e tentar ensinar muito para os nossos colegas, mas na hora que você chega ali na grande mídia, você chega na TV, por exemplo, as necessidades, pessoas com necessidades especiais. Legal, o cara voa, né? Então ainda existe muito isso, né? De se tratar a pessoa com deficiência de uma forma errada, enfim, acho que falta muito ali na base ainda as coisas serem tratadas de uma forma diferente, né? Só voltando numa questão que é a questão da mídia, que me veio agora à mente, é claro que eu vou defender a grande imprensa porque eu estou nela, né? Mas também algo que a gente precisa pontuar, Rodrigo, que uma feira do tamanho da Reatec ter mais de um minuto no Jornal Nacional, meu amigo, ou no Jornal Hoje, é uma conquista para a pessoa. É um ganho enorme. Puta conquista, assim, exato. Não é pequeno, entendeu? E assim, claro que eles partem sempre das questões mais futuristas, ou tudo bem. Eu também, nas minhas reportagens, tenho isso, eu preciso ganhar o leitor, mas são aberturas de caminhos, entende? Assim, lógico. Enfim, acho que a gente precisa pontuar. São conquistas que são degraus aí que a gente tem que ir conquistando devagarinho, né? A própria Reatec mesmo, quando a gente começou lá atrás, em 2002, que eu faço mais parte da Reatec, mas quando a gente começou lá atrás, e a gente se ia ano a ano, porque a gente clipava, né? A gente tinha assessoria de imprensa e fazia o clipping depois, né? Do que saiu na imprensa e tal. E eram uns clippings, Jairo, te juro por Deus, eram uns negócios desse tamanho, assim. A gente começou, aí depois ia crescendo, a gente chegou a ter clipping, porque a gente mandava esse clipping, uma cópia para os nossos expositores depois, porque não dava para ir pelo correio. Legal. A gente tinha que mandar entregar esses clippings, porque era tão grande, cara. A gente encadernava e dava uns clippings dessa grossura, assim, porque a mídia realmente, a imprensa dava uma cobertura gigante para a Reatec, deu uma cobertura muito grande, e eu acho que isso ajudou também a popularizar um pouco mais essa questão da deficiência, assim como os esportes paralímpicos, as conquistas nos Jogos Paralímpicos, né? Ajudou a dar essa visibilidade que a pessoa com deficiência não tinha também na imprensa, né? Eu acho que isso ajudou bastante, você não acha? Não, com certeza. As medalhas foram um momento muito importante. Perdi o contato. Oi? Me ouvem?
Então, assim, Rodrigo caiu lá, tá uma dança de cair um daqui, cair dali hoje. Eu já estou sentado na minha cadeira, então não caio com muita facilidade. Então, o Jairo está seguro aí. Eu estou seguro. Mas, enfim, de fato... aqui, gente. Mas, de novo... Né, meu sinal está ruim, desculpa. Imagina. De novo, são coisas que partem das próprias pessoas com deficiência, né? Das conquistas, a feira e seus usuários, as pessoas que estão tirando proveito de tecnologia, enfim. Legal. Mandar um abraço para o... Ô, Jairo, vamos falar um pouquinho da... Ah, tá, manda aí. Vamos lá. Fabrício EQA, excelente. Roque Pereira, estou assistindo neste momento a live. Marco Aurélio Condés, grande Jairo, abraços. Geraldo Nogueira, lá em Goiânia, falar em divulgação da inclusão pela imprensa é lembrar do papel da revista Reação nesse contexto. Luiz Daniel da Silva escreve legal aqui, ó. As demandas das pessoas com deficiência são bem complexas. Sou cadeirante e minha namorada tem deficiência visual. Aprendemos muito um com o outro. Imagina o quanto falta para quem tem deficiência conhecer. Aí o Luiz Daniel fazendo um comentário legal. Deixa eu ver quem está mais aqui. A Sônia Polito, também chegando por aqui. Vocês não acham que falta mais representatividade da pessoa com deficiência? É o que escreve Sônia Polito. Mas vamos que vamos. Rodrigo, volta com você aí na TV Reação. Então, vamos falar um pouquinho de família agora, Jairo. Vamos entrar aí na família. Que idade está tua filha, cara? Que eu lembro quando ela nasceu, hein? Mas ela já está com que idade agora? Minha filha... com 5 inquietos anos. Olha, e a foto que a gente está mostrando aí, ela está pequenininha. A mãe tem jornalista. Olha, a esposa, Thaís Naldoni. Ela está né? com 5 anos. Olha só. É isso aí. E a foto que a gente pegou está antiga. Nessa foto. Pois é, olha, é a quarentena, né, gente? Agora já tem ela grandinha aí. É a quarentena, a quarentena que engordou a gente de novo, hein? Né? Inclusive, até mandar um beijo aí para a Thaís que te representou também lá na festa dos 15 anos da revista Reação, quando a gente te presenteou com uma placa, né? Ela foi lá te representando para receber essa placa. Exato, aí. Aí, a placa que a gente deu aí para o Jairo. Na minha estante, essa placa que ela recebeu por mim, exatamente. Legal. Um beijo aí para a Thaís. Tem até foto da festa aí no dia que ela recebeu essa placa lá na festa também. Mostra a foto da festa. Eu não achei a foto da Thaís recebendo, senão eu teria colocado aí. A gente até que procurou aqui, mas eu não encontrei. E a gente se encontrou, acho que da última vez, Jairo, foi faz tempo, pessoalmente, apesar da gente estar bem próximo aqui. Você mora na Barra Funda também, não é isso? Moro na Barra Funda. Você está aqui na Barra Funda, a revista fica na Barra Funda também, a editora está aqui do lado da Federação Paulista de Futebol, e a gente se encontrou, acho que da última vez foi lá nos Jogos Paralímpicos, né? Lá no Rio de Janeiro, pessoalmente, não foi? Aí, ó, foi no Rio, onde estava a turma aí da Abotec, da Autoboc, a Mônica da Cavenagh. Foi numa tarde lá que a gente cruzou ali nos Jogos, durante os Jogos Paralímpicos, né? Foi uma experiência e tanto para nós e para o Brasil, né? Conta um pouquinho aí que você acompanhou tudo de perto lá. Conto. Antes, só voltando a uma questão de família, e falando da questão da representação também, que alguém perguntou, eu não me lembro o nome. O Luiz Daniel falou da complexidade, né, que elaborar o tema da pessoa com deficiência, porque ele tem várias vertentes, mas eu vou usar esse gancho para falar de família. Olha, o Luiz Daniel é meu leitor há muitos anos. Eu acho que desde o começo do que eu comecei a falar de pessoas com deficiência, que o Luiz Daniel me escreve, a gente troca ideias, e eu me lembro claramente que Luiz Daniel se manifestava muito pela questão da dificuldade de pessoas com deficiência terem relacionamentos amorosos. Hoje ele está namorando, amando, feliz e tal. Eu acho isso muito legal. Muito legal. Eu não podia deixar de passar isso, viu, Luiz? É bem sintomático.
Da outra questão, eu não me lembro do nome da pessoa, se você puder me lembrar, que ela fala da questão da representatividade. A representatividade é a Sônia Polito. É a galinha dos ovos de ouro, né? Quanto mais gente dos mais diversos setores, mais ser, não gosto muito dessa palavra, sensibilizadas, né? As pessoas vão se tocar da realidade da vida, né? Da diversidade. Então, sem dúvida. E por isso que a gente tem que batalhar sempre por ter acesso à educação, ter acesso ao trabalho e ter acesso aos nossos direitos, né? Bom, o Rio, né? O Rio foi uma experiência fantástica. Poucas vezes trabalhei tanto na minha vida. E era tudo pertinho lá, né, Jair? Puxa vida. Exatamente. Tinha que pegar um lugar gigantesco, né? 40, foi a minha segunda cobertura paralímpica, né? Fui para Londres também. Esse ano eu pretendi ir para o Japão, mas ainda não deu certo, viu? Você vê. Sabendo que bem. Mas, enfim, foi um grande momento. Eu acho que, esportivamente, irretocável, né? Muito legal, tudo funcionou muito bem. Teve uma explosão de público inesperada que pegou a imprensa de calças curtas. Foi. A gente comentou até sobre isso, se eu não me engano, né, Rodrigo, na época. Foi. Começou a bater recorde de gente, foi um troço incrível. O ponto que eu vou marcar como negativo foi, acho que o legado não foi tanto essas coisas, né? Enquanto o Londres discute até hoje questões de inclusão, de acessibilidade, de acesso ao esporte, isso é uma coisa efervescente. Pra gente a coisa meio que caiu ali na esparrela. Acabou ali. Enfim, infelizmente. Acabou ali. O que sobrou de legado foi corrupção, foi o abandono. Se você passa, agora eu tive a oportunidade no ano passado de estar indo para o Rio de Janeiro todo o tempo, né? Porque a gente fez a Mobility no Rio de Janeiro, de lá para cá a gente vem indo para o Rio sempre. E cada vez que a gente passa por ali já é uma dor no coração. Você vê aquele lugar se acabando, deteriorando, e não está sendo usado para nada, é incêndio, é chuva, é teto que cai, enfim, um dinheiro monstruoso público que foi gastado naquele lugar e aquilo tudo abandonado do jeito que está. Não é uma pena mesmo, é o retrato do Brasil, infelizmente. Né? Não, infelizmente. E era uma estrutura para virar de fato um legado para a pessoa com deficiência, inclusive. Fabuloso. Né? Fabuloso. Aquilo ali podia ser utilizado, se a gente tivesse governantes mais sérios, aí podia estar sendo utilizado até hoje, tanto para o paradesporto quanto para o esporte comum mesmo. Aquilo devia estar sendo usado para que a gente pudesse ter resultados melhores em outras Olimpíadas, em outras Paralimpíadas, como está acontecendo aqui em São Paulo, no Centro Paralímpico, né? Eu acho que o Centro Paralímpico foi construído aqui e está sendo utilizado para treinamento pelo próprio CPB, né? O CPB que era no Rio de Janeiro e agora veio para São Paulo, porque lá não tem estrutura. Poxa, e aquela estrutura toda ali, né? Não podia estar sendo utilizada de repente, né? Enfim, vamos lá. Isso é Brasil, infelizmente, né, Jé? Que é outro lugar que a pessoa com deficiência tem obrigação de conhecer, né? O Centro Paralímpico. Exatamente. Exatamente. É um dos maiores do mundo, se não me engano, é o terceiro ou quarto maior do mundo. Exato, acho que é o terceiro, e é um oásis, né? É um oásis para o esporte, né? Exato. E é muito bem feito, muito bem construído, muito bem administrado agora pelo Centro Paralímpico, pelo CPB. Muito legal mesmo. Acho que você que ainda não conhece, você que está em São Paulo, ou qualquer parte do Brasil que não conhece o Centro Paralímpico, fica aqui em São Paulo, na rodovia dos Imigrantes, ali acho que é quilômetro 11, se não me engano. E é muito legal mesmo, muito bacana. É do lado do São Paulo Expo, onde era realizada a Reatec na época que se chamava Centro de Exposição Imigrantes. Ele fica bem do ladinho ali, fica coladinho um no outro e vale a pena conhecer. Abrão, vamos lá, você está com alguma pergunta aí para fazer? Eu estou com o Julião Oliveira, mandando um abraço para o Jairo aqui, o Valmir de Souza acompanhando, por sinal o Valmir também tem uma live hoje, às 20 horas, do Instituto Biomob, também convidando todo mundo, vai falar sobre a lei de cotas,
Daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui também, viu? Isso, é isso que eu ia falar, vamos falar de lei de cotas. O Luiz Daniel escreve assim, viu, Jairo? Que honra ser assunto nessa live. Olha aí, o Luiz Daniel está comemorando a sua recordação aí dele como leitor lá atrás do seu blog, viu? Está sendo assunto e está tendo aí a sua, como é que fala? Intimidade revelada aqui. É isso aí. Mas vamos lá. É de casa. Julho comemoramos os 5 anos da LBI e agora, 24 de julho, sexta-feira, 29 anos da lei de cotas. Essa já não é mais tão criança. O que é que a gente pode avaliar disso, dessa lei de cotas, Jairo? Quase 30 anos de uma lei de cotas que foi sancionada lá atrás. E 1991. Isso, 91. Como é que você vê o andamento desta lei no Brasil, Jairo? Bom, a lei de cotas é a lei mais importante no que tange a pessoa com deficiência no Brasil. Isso eu não tenho a menor dúvida. Foi a partir da lei de cotas que a gente passou a discutir questões como carro acessível. As pessoas só conseguem ter acesso a um carro porque elas têm trabalho, né? E por isso a questão, quando a gente fala, não sei se a gente vai tocar nesse assunto, mas da questão da isenção de impostos para pessoas com deficiência para comprar veículos automotores, que isso é uma conquista e não é um luxo, né? E que isso veio depois de muitos anos das pessoas com deficiência sem poder sair de casa. O automóvel, para pessoas com deficiência motora, intelectual, enfim, qualquer tipo de deficiência, é um marco divisório na vida das pessoas. Isso eu não tenho a menor dúvida. Um país que passa a se tornar um membro do corpo, né, daquela pessoa. Com certeza. Um país que você não tem acesso ao transporte público, a tua opção é essa, entende? Para você ter alguma dignidade. A vida da pessoa com deficiência é marcada antes e depois ela tem um automóvel. Assim, sobretudo pela deficiência motora. Sem dúvida. Isso não tem discussão essa questão. Bom, mas voltando, depois de me exaltar diante disso, a lei de cotas do mercado de trabalho, embora ela continue apanhando até hoje, é um instrumento fundamental. A maioria das pessoas que critica a lei de cotas, ela não conhece a lei de cotas, ela não tem... Exato. Lei de cotas. Eu acho que nesse momento pós-pandemia, sim, vai ser preciso revisitar alguns pontos da lei, como, por exemplo, o trabalho remoto, né? Esse trabalho remoto ele vai ter que ter algum capítulo talvez específico e amplo sobre ele numa reformulação da lei, ou num adendo da lei, porque as coisas de fato, tendem a mudar muito, né? E a lei, ela criou alguns mecanismos até de proteção à pessoa com deficiência e para evitar fraudes, que talvez a gente vai ter que rever. Né? Por exemplo, em outros países europeus, a lei permite a contratação, que as empresas paguem uma empresa terceirizada, né, que vai fomentar o trabalho. Eu não sei se isso seria um grande erro no Brasil. Eu sei que há pessoas contra, mas a gente está falando de um país que vai precisar gerar muito emprego, né? É claro que é preciso ter cuidado com oferecer um único tipo de função, um monte de coisa, mas pós-pandemia acho que vai ser um desafio para a lei de modernização da lei. Ela precisa passar por algum tipo de aquele lá, ela tem que ter algumas readequações, né? Porque quando ela começou, o país era de um jeito, agora, principalmente agora pós-pandemia, vai ser de outro. Né? Então, acho que tem que passar por algumas readequações, sim, mas eu acho que ela trouxe dignidade que a pessoa com deficiência precisava, trouxe o poder de compra, né, para a pessoa com deficiência. Basta ver aí os números que aumentaram muito,
na compra do carro 0 km, a gente vem falando aí de aumentos de 40%, acima de 40% nos últimos 5 anos, todo ano aumenta aí na faixa de 40 e poucos por cento, 38% de aumento de um ano para o outro no volume de carros vendidos para pessoas com deficiência com isenção. Tanto é que hoje já representa aí de 13% a 15% do volume total de carros vendidos no país, né, essa faixa de carros com isenção. E é isso que eu acho, né, Jair, que preocupa tanto o governo, né, porque que a gente discutiu até ontem numa live extraordinária que a gente teve aqui, que o governo acha que está perdendo muita arrecadação com esses carros sendo vendidos com isenção, né, é impressionante, né? Então dá o transporte público acessível, né, então ofereça o transporte público adequado e digno para a pessoa com deficiência, e não é só para a pessoa com deficiência, se for ver o nosso transporte público não é adequado a ninguém, né, as pessoas são transportadas como gado nos ônibus, nos trens, enfim. Falar em perda de arrecadação me parece até aviltante. Assim, um governo que lança a mão de dizer que não pode abrir mão desse valor, porque, enfim, a sociedade vai perder, assim, desculpa... Está sendo leviano, está sendo mau caráter, está sendo desinformado, está sendo anticidadão, porque o bem que isso vai causar para gerar um emprego, para gerar um consumidor, para gerar uma pessoa que vai gastar parte do seu salário com um imposto, é enorme. É enorme. Exato. Rodrigo, lembra o seguinte, olha, e faço questão de falar isso em todas as lives que eu participo. Neste momento da pandemia, que todo trabalhador, né, formal está dando a sua contribuição com diminuição de salário, a pessoa com deficiência não foi poupada. Exato. Ela não foi poupada. Então, assim... A lei precisa tratar de forma desigual os desiguais, não é isso? Ela precisa se equilibrar aos desiguais. E a gente não é nunca equilibrado. E quando se fala nessa merreca dessa arrecadação que o governo vai abrir mão, assim, isso me deixa bastante irritado, assim, porque o bem social é extremamente maior. E, de novo, lamentavelmente, o governo federal não dá nenhuma indicação de apoio a isso. Assim. Foi a mesma coisa no ano passado. A Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência se manifestou até, chamou de privilégio, né, o acesso a esse benefício. Enfim, se a nossa representante no governo federal pensa dessa maneira, nos enfraquece um tanto, né? Por outro lado, acho que as forças contrárias são maiores, né, nesse sentido. Espero eu que isso seja revisto, assim, e urgentemente. A gente teve um apoio agora só para complementar o que o Jair falou, a gente teve um apoio dessa vez, pela primeira vez, agora nesse último trabalho que a gente vem fazendo aí, a respeito dos 70 mil, né, para que a gente consiga ampliar esse valor, porque em setembro agora nenhum carro mais, Jair, nenhuma montadora vai conseguir segurar mais pelo preço do dólar, nenhum carro mais vai conseguir, os componentes são praticamente boa parte deles em dólar, então ninguém consegue mais segurar um carro abaixo de 70 mil, um carro automático abaixo de 70 mil, com itens de segurança que agora são obrigatórios nos carros abaixo de 70 mil. Então aquele carro de 69.990 que a gente via em praticamente todas as montadoras, em todas as lojas, acabou. A partir de setembro acaba. Então não se vai ter mais carros possíveis de serem comprados com isenção de impostos por uma pessoa com deficiência a partir de setembro. Por isso que a gente começou, a partir de ontem até, foi até uma sugestão do próprio movimento da pessoa com deficiência, até criaram uma hashtag aí, 70 mil não dá mais, né? Essa hashtag está sendo utilizada e divulgada desde ontem, a hashtag 70 mil não dá mais, e não dá mesmo, não vai dar, então a gente está tentando aumentar isso. E a própria Secretaria da Pessoa com Deficiência se engajou nessa luta com a gente aí, junto dos secretários de Fazenda, que compõem o CONFAZ é o Conselho Nacional Fazendário, que iria ter uma reunião agora, amanhã, dia 23,
Essa reunião foi adiada depois que a gente começou com esse movimento, para que mudasse isso, que esse tema entrasse em pauta nessa reunião, porque ele não estava em pauta, não estaria em pauta normalmente nessa reunião, e essas reuniões, Jair, são de 3 em 3 meses, então se a gente não entrasse em pauta nessa agora de julho, a gente vai ficar para próxima de passou, setembro já foi e os carros sumiram. Então a gente tem que entrar em pauta agora, e espero eu que isso tenha acontecido em função disso. Eles adiaram a reunião de amanhã para o dia 30, né? Todos os secretários de Fazenda de todo o Brasil estão sendo contactados pela Bridef, pela Anfávia e pela própria Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, explicando do porquê desse aumento. Não é luxo, é uma questão de necessidade mesmo, porque se o carro tem que ser automático, tem que ter porta-malas para a pessoa levar sua cadeira de roda, sua cadeira de banho, transportar sua família também, tem que ser um carro que também caiba a sua família, né? Então a gente tem que lembrar que a pessoa com deficiência, ela não é sozinha no mundo, ela tem pai, mãe, irmão, esposa, filho, sobrinho, marido, enfim, ele tem a família para ser transportada nesse automóvel também, além da sua cadeira de rodas, além das suas... ele tem que usar esse carro para trabalhar, ele tem que usar esse carro no lazer, ele tem que usar esse carro na educação, enfim, é uma ferramenta mesmo, é uma tecnologia assistiva esse carro para a pessoa com deficiência. E isso foi feito um trabalho junto a esses secretários de Fazenda, junto aos técnicos do COTEP, que se reúnem antes do CONFAS, que são os técnicos fazendários, eles se reúnem antes do CONFAS, é o GT 45, é o Grupo de Trabalho 45, que cuida dessa pauta da isenção, do convênio 38 aí, do isenção do imposto no carro, e a gente acha que isso vai mudar. Esperamos aí que isso mude, que esse valor seja pelo menos reajustado pelos índices de inflação nesses 11 anos, Jair. São 11 anos com o mesmo valor. Você imagina que há 11 anos você comprava um carro com um determinado modelo, com 70 mil, e hoje, daqui a pouco, você não vai comprar nada com 70 mil. Né? Então, esses carros tiveram vários aumentos e tal. Então, vamos ver, espero que isso seja tratado, e também seja tratado, já, o fato da prorrogação dessa isenção, porque essa isenção termina agora dia 31 de dezembro desse ano. Né? Na teoria, ela termina. Então, a gente precisa que o CONFAS prorrogue isso, prorrogue por mais 2 anos, 3 anos, o que dê por... infinito, né? Apesar que convênio ele não pode ser infinito, ele tem que ter prazo, diferente de lei, que nem o IPI, por exemplo, é uma lei e não tem prazo, agora foi dado e pronto. Agora o ICMS não, ele é por convênio, então ele tem o seu prazo aí definido, né? Então termina agora dia 31 de dezembro também. Então acho que não só o prazo ele tem que ser prorrogado, como os 70 mil tem que ser aumentado, né? Não, sem dúvida. E eu acho que a gente tem um grande caminho aí pela frente, ainda até o dia 30, né? Acho que vale vocês que são tão engajados aí, talvez a gente colocar o nome dos secretários de Fazenda de todos os estados em uma Já página. está. Já está. Já ótimo. está. Já está. Todos, endereço físico, telefone e e-mail de todos eles, e o nome de todos eles. Isso, exato. E eu preciso manifestar, eu quero ser otimista como vocês, mas meu lado jornalista não me mostra que talvez a gente não... Mas se a gente perder eu acho que a gente precisa, as pessoas dos estados que foram contrários, precisam ir lá com seus cães-guia, precisam ir lá com seus andadores, e tem que fazer barulho. A casa desse cidadão. Ele precisa entender o reflexo que ele vai causar na vida das pessoas. Entende? Assim, de novo, não é um privilégio, é um direito da pessoa com deficiência. É um instrumento que nos dá garantia de uma vida melhor. Sem um carro, muita gente não consegue ir ao trabalho, não consegue ir à terapia, não consegue ir à escola. Exato. E assim, não sejamos aqui, não vamos tampar o sol com a peneira. Sabe, assim, o transporte público não dá conta e não vai dar conta em 50 anos dessa demanda. Não vai, de jeito nenhum. Sabe? De jeito nenhum. Então, ou seja, o poder público precisa dar a sua resposta, e essa resposta precisa ser positiva. Isso sem falar, Jair, o que a gente está falando também, não só falando na questão da pessoa com deficiência, a gente está falando numa cadeia que vai sofrer um impacto enorme em emprego também.
Né? Num momento como esse de pandemia, onde muita gente está perdendo emprego, a gente vai mexer diretamente no emprego, na indústria, no comércio, no serviço. Você vai ter, hoje, você tem algumas montadoras que criaram turnos específicos para poder produzir mais carro para atender esse público. Né? A demanda que tem, que hoje é muito grande na venda de carro para pessoa com deficiência. Então, você tem a indústria, que vai gerar desemprego lá na indústria, na produção desse carro, vai gerar desemprego no comércio, porque as concessionárias de veículos hoje, todas elas, sem exceção de todas as marcas, têm departamentos de vendas especiais, que são as vendas para as pessoas com deficiência, um atendimento especial, diferenciado, treinado, né? Então você vai perder emprego aí também, nas concessionárias de veículo, você vai gerar desemprego nas autoescolas, nos despachantes, nas empresas de isenção, nas adaptadoras de veículo, você vai ter uma cadeia enorme de empregos que vão sofrer diretamente esse impacto. Então, acho que não é só a pessoa com deficiência, não, você vai estar mexendo numa cadeia enorme aí que vai gerar muito desemprego também. Então, acho que o governo tem que pensar com muito carinho antes de fazer uma bobagem dessa aí, de repente não ampliar esse direito e também não mexer nesse valor. Acho que 70 mil não dá mais mesmo, já faz tempo, e isso precisa ser mexido, né, Abrão? Eu até ontem, viu, Jair, eu comentava de que o segmento PCD, ele, no momento que ele tem datas para comemorar, ele trabalha para não ser prejudicado. O mês passado, nós travamos uma luta muito grande com o governo federal para que o BB, Crédito Acessibilidade, não fosse suspenso. O recurso destinado para o BB Acessibilidade acabou em maio. Tinha acabado o dinheiro. Tinha acabado o dinheiro. Isso quer dizer, e é um dinheiro que é um empréstimo, é pago pela pessoa com deficiência. Foi uma luta enorme para ter aí 5 milhões de uma suplementação orçamentária. Isso passou junho, quando a gente acha que nós vamos engrenar para comemorar alguma coisa, vem um outro baque como esse, tentar manter aquilo que é direito da pessoa com deficiência, não é? Acho que isso precisa mudar um pouco, né? A pessoa com deficiência precisa conseguir respirar e comemorar alguma coisa, não é, Jair? Sim, e lembrando que o benefício da prestação continuada, que esse sim a gente está falando de 70% ou 80% das pessoas com deficiência, né? Sim. Ele cai num limbo jurídico a partir de dezembro. Putz, tem mais essa ainda. As pessoas estão falando sobre isso, as pessoas estão tentando alertar isso, e todo mundo, enfim, está se fazendo de desentendido nessa questão. Então, é mais uma demanda, né? Se caso não haja uma manifestação direta do governo federal e clara do governo federal, legalmente, a partir do ano que vem, o benefício não existe mais, né? Como um salário mínimo, enfim. Então, é mais um ponto, né? A gente precisa de ter algum benefício aí nessa história, porque esse ano está bem difícil. Tá, vamos começar a correr atrás disso também, Abrão, porque vencendo essa batalha aí, que eu sou otimista, eu acho que a gente consegue vencer mais essa, vamos ver. A gente tem que começar um outro trabalho em cima do BPC também, né? Em cima do BPC também. Começar logo, porque não adianta deixar em cima da hora, não, que as coisas não andam no nosso ritmo, né? Coisas que dependem de governo são sempre mais lentas e mais demoradas. Não consegue começar a mexer nisso desde já. E a gente conta aí, Jairo, com seu apoio aí, o apoio aí do veículo que você trabalha também, para que apoie essas ações aí das pessoas com deficiência, né? Sem dúvida, gente, estamos sempre à disposição. Gente, acho que acabou nosso tempo de novo. Queria agradecer aí a presença do Jairo Marques, agradecer aí você, dar um beijo aí na sua família, agradecendo você por estar atendendo a gente aí, participando dessa live da revista Reação, do Sistema Reação, da TV Reação. Obrigado, Jairo. Obrigado, Abrão. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado a todo mundo que participou. Valeu, Jairo. Obrigado, gente. Obrigado você que nos assistiu também. Obrigado mais uma live aí da revista Reação, do Sistema Reação. E a gente volta semana que vem, ou então antes disso aí, com mais alguma live extraordinária, caso alguma
coisa aconteça nesse nosso universo da pessoa com deficiência. Gente, tchau, tchau. Obrigado, Jair. Obrigado, Brão. Obrigado, Marcos. Todo mundo aí que está nos assistindo. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, forte abraço.